Olá a todos e a todas, num formato um tanto diferente e inesperado. Espero que todos vocês estejam bem. Peço desculpas de antemão por algum barulho externo. Foram várias tentativas de gravar um vídeo e eu acho que quando a gente mora em mais de duas pessoas ou com mais de dois gatos, essa aqui é a Tita, minha companheirinha e ouvinte na quarentena, é um tanto desafiador. Então já peço desculpas por qualquer coisa e vou começar me apresentando. Meu nome é Gabriela Costa Limão, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nesse programa eu desenvolvo uma pesquisa intitulada Querida Editora, a formação da editora Corrupio entre Salvador e Paris das décadas de 70 e 80, que atualmente é financiada pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e orientada pela professora doutora Heloísa Pontes. Bom, anunciado então o nome da editora, cuja trajetória irei apresentar brevemente nesse GT, explico por que minha pesquisa leva esse título, em função de uma fala de Arlete Soares, editora e podemos dizer também idealizadora da Corrupio, em uma reportagem escrita por André de Oliveira para o El País em 2018, por onde conheci a editora baiana. A fala de Arlete Soares dizia o seguinte, abre aspas, eles chegavam a mandar cartas escritas querida editora. Já viu a editora ser chamada de querida? Fecha aspas. Ela estava falando dos leitores e o modo como se relacionavam com a Corrupio. Atribuo meu contato com a história da editora principalmente a uma série de reportagens publicadas depois da 16ª edição da FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, em que a então curadora Josélia Guiar, jornalista e hoje diretora na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, trouxe a Corrupio para ser homenageada no evento em um cronograma que envolvia entrevistas com as editoras Arlete Soares e Rina Angulo e exposições. Essa homenagem a uma editora que estava comemorando seus 40 anos chamou minha atenção não só pela longa trajetória, mas pelas duas figuras que estampavam as reportagens. Duas mulheres fora do eixo Rio-São Paulo, especificamente em Salvador, no final da década de 70, começo de 80, publicando livros. Afinal, quem são essas mulheres? Que livros são esses? Que cidade e que contexto permitiram a formação de uma editora como a Corrupio? Essas eram as primeiras perguntas que me impulsionaram a escrever meu projeto de pesquisa, que também irei apresentar aqui hoje. Pensando nos anos iniciais da editora, a trajetória da Corrupio passa pela ditadura e pela redemocratização, um período que conta com importantes mudanças no cenário político do Brasil, atreladas a mudanças no cenário social e cultural. Até mesmo o exílio durante o regime militar de artistas como Caetano Veloso e escritores como Jorge Amado fez com que novas malhas sociais fossem formadas do outro lado do Oceano Atlântico e as antigas continuassem ativas, delineando as trajetórias dos personagens que viriam a fazer parte da formação da editora. E é aqui que a Paris do título aparece. O contexto das décadas de 70 e 80, os trânsitos desses brasileiros entre Paris e Salvador torna-se um dos pontos essenciais para compreender a formação da editora. Arlete Soares, no fim da década de 60, deixaria Paris, onde passou alguns anos e realizava um trabalho sob a orientação do sociólogo Roger Bastide. Ali também convivera com personagens importantes para a trajetória da editora, como Cida Nóbrega, Rina Angulo e Arnaldo Leber. Ali também conheceria o fotógrafo e antropólogo Pierre Verger, cujo livro Fluxo e Refluxo fora recomendado pelo seu orientador como leitura para sua tese. Arlete estava com dificuldade de ler o exemplar em francês e também de acessá-lo apenas na biblioteca pública. Comentou essas desventuras com Jorge Amado, que, amigo do autor, apresentou a Arlete. Ela ganhou, então, um exemplar do livro de Verger. O leu e percebeu a riqueza analítica do livro. Inconformada com a não existência de uma tradução desse livro para o português, e considerando a importância da obra para os estudos sobre África, Bahia e Brasil, Arlete fez uma promessa a Verger: levar sua obra para ser publicada no Brasil. E alguns anos se passaram.
Ainda em Paris, Arlete frequenta a casa e o laboratório de fotografias de um casal de amigos, Sebastião Salgado e Lélia Salgado. No começo, ela limpava os instrumentos. Depois, começou a se apaixonar pelas técnicas da fotografia. Depois de algumas reviravoltas em sua vida, deixou o doutorado na França para investir no seu mais novo interesse, como diz em uma entrevista para o programa Iluminuras em 2015. Nessa época, de volta a Salvador, criou o Grupo ZAS de Fotografia, que entre 1972 e 75 realizou trabalhos tendo como participantes os amigos Arnaldo Gleber, Cida Nóbrega e Paulo Diniz. O grupo desfez-se quando Arlete saiu em viagem de Kombi com Cida, Rina e Sara Silveira para a Índia. Era a década de 70. É nesse cenário em que a Tropicália ecoava suas notas, que os movimentos feminista e hippie ganhavam força e adeptos. Muitas fotografias dessa viagem seriam publicadas pela editora Corrupio anos depois. Editora na qual essas 4 amigas atuariam, e a qual se voltou para a publicação da obra do fotógrafo e antropólogo Pierre Verger, em especial nos seus primeiros anos, e mesmo após a criação da Fundação Pierre Verger, em 88. No bairro da Barra, sob a sombra de uma mangueira, os frequentadores da livraria editora Corrupio passaram a se reunir e organizar eventos artísticos e lançamentos. Pensando no processo de pesquisa, um dos caminhos que decidi seguir para compor a análise da trajetória da Corrupio é a recuperação de elementos biográficos dos personagens que estiveram presentes em sua formação, das mais diversas maneiras, como editores, autores ou colaboradores. Além da dimensão biográfica, outras 2 dimensões mostram-se fundamentais para minha análise: a das práticas editoriais e a da circulação de ideias. Um olhar mais atento para as práticas editoriais permite compreender em torno de quais condições e interesses os participantes das editoras se reúnem para constituir um catálogo específico, considerando ainda a presença de determinadas tecnologias para a produção de um livro. Além disso, não podemos ignorar, ao falar nas práticas editoriais, os contextos e cenários nos quais elas estão inseridas e nos ajudam a compreendê-las. É pensando nessa segunda dimensão, portanto, que se dá a minha escolha pelo estudo da trajetória da editora Corrupio. Uma vez que ela é uma editora formada e administrada majoritariamente por mulheres, em um mercado editorial predominantemente masculino, fora do eixo Rio-São Paulo, e cultivando um catálogo sobre, abre aspas, culturas negras e diáspora africana, fecha aspas. Nessas aspas, uma especificação encontrada no site da editora. E tudo isso no final da década de 70. É a partir da concretização das práticas editoriais que chegamos à terceira dimensão de minha pesquisa, a da circulação de ideias, que também envolve o catálogo da editora e, para além dele, os debates vindo de determinados grupos de artistas e intelectuais que compunham as obras a serem publicadas. A editora Corrupio possui uma característica interessante, a de se formar justamente para publicar um livro de Pierre Verger, Fluxo e Refluxo, que não será o primeiro da editora. Antes dele, o livro de fotografias Retratos da Bahia tornaria-se o primeiro livro do catálogo da editora. É interessante notar que Corrupio é o nome do morro onde Pierre Verger fez morada em Salvador. Corrupio, portanto, expressa as 3 dimensões que explorei e apresentei aqui, sendo o endereço de um de seus participantes, nome da editora e também o local de encontro de diversos grupos da cidade de Salvador, entre editores, autores e leitores, intelectuais, artistas, filhos e filhas de santo. Estes, segundo Arlete Soares e Rina Angulo, os mais fiéis consumidores das produções da editora. Segundo Angulo, no livro biográfico de Verger, escrito por Nóbrega e Echeverria, abre aspas, a comunidade negra, que até então não frequentava o bairro da Barra, passou a se encontrar na Corrupio em festas e lançamentos. Fecha aspas. Tal é o impacto dessa editora no cenário da cidade. Segundo ainda essas autoras, e em Verger, um retrato em preto e branco, abre aspas, a livraria se transformou também numa espécie de birô de informações sobre as festas de largo de Candomblé. Muitos apareciam para procurar Verger. Fecha aspas.
Entender a formação dessa editora, portanto, é também entender a produção cultural de Salvador e de que modo ela estava atrelada à cidade. No período de formação da editora, foram os participantes desse grupo, o Grupo Zá de Fotografia, que se mobilizaram junto com Arlete para lançar o primeiro livro de VG no Brasil, Retratos da Bahia. As fotografias presentes nesse livro eram, antes, negativos guardados em caixas de papelão, depositadas em uma casa velha em Paris, que Arlete visitaria após a viagem de quase 2 anos para a Índia, e depois de seu reencontro com VG, desta vez em Salvador. Voltando para o Brasil, com os 130 quilos de negativos, e com a ajuda dos integrantes do Grupo Zaz, Arlete Soares construiu maquetes com fotos de VG sobre a Bahia. Pegou este material e foi para o Rio de Janeiro e para São Paulo, o principal eixo de produção editorial brasileira, em busca de editoras que publicassem aquelas fotografias. Os editores, contou Arlete em entrevista para a Rádio Metrópole, lhe disseram que, abre aspas, livro com 256 fotos de negros não vai vender nem 10, fecha aspas. Desse modo, voltando à Bahia, ela decidiu publicar o livro. Foi em torno desse grupo, dessas ideias e desse autor que surgiu a editora Corrupio. Se Retratos da Bahia tornara Pierre Verger conhecido na cena cultural brasileira, Fluxo e Refluxo, o livro que a estudante Arlete Soares havia lido na França e que demoraria anos até ser traduzido e publicado no Brasil pela Corrupio, o deixou conhecido no meio acadêmico. A fotografia, por sua vez, gênero com o qual a Corrupio lançou-se, como é a aposta do meu trabalho, e também se firmou, com a participação de integrantes que antes haviam formado o Grupo Zaz, foi ganhando cada vez mais espaço no mercado editorial. Yara Rolim observa em seu trabalho, intitulado Primeiras Imagens, Pierre Verger entre burgueses infrequentáveis, de 2009, que, abre aspas, o setor de edição de livros também foi beneficiado pelas melhorias tecnológicas que impulsionaram a introdução da fotografia nos meios de comunicação de massa e propaganda. Fecha aspas. A pesquisadora ainda aborda o impacto das novas tecnologias na impressão de imagens a partir de 1930 na França, que viriam a contribuir para a publicação de livros de fotografia. Ao longo da trajetória da Corrupio, os trabalhos com o VG continuariam, mas outros autores também seriam publicados. Antônio Risério, com Carnaval e Jexá, em 81, Zélia Gattai, com Reportagem Completa, em 87, e além deles, outros nomes, como os de Mãe Menininha, Pai Agenor, Dadá, Dona Canô, povoariam o catálogo da Corrupio, que entre fotografias, biografias, receitas e estudos acadêmicos, nos revelaria não apenas sua linha editorial, mas também as malhas de relações entre importantes figuras de Salvador e a circulação de ideias do período que viria a influenciar o catálogo da editora. Desse modo, é articulando essas 3 dimensões, elementos biográficos dos participantes, práticas editoriais e circulação de ideias, que pretendo reconstruir a formação da Corrupio, tendo como pano de fundo o contexto político, social e cultural do país nas 2 décadas em questão, 1970 e 1980, e em particular da cidade de Salvador. E também de Paris, principal cidade por onde os personagens dessa pesquisa transitaram ao longo dessas 2 décadas, embora circulem por muitos outros lugares também. Mas é lá que se deu inclusive o esforço de trazer os negativos de VG, que dariam origem ao primeiro título do catálogo da editora. Dessa forma, compreender a formação da Corrupio, que teve, e tem, mas que teve desde seu início, como eu disse, participação majoritária de mulheres em uma região fora do eixo Rio-São Paulo e que converge diferentes grupos, separados inclusive geograficamente pela cidade de Salvador, é o principal objetivo de minha pesquisa. Considero que compreender a influência das práticas editoriais nos ajuda a compreender a formação de grupos intelectuais e de determinadas ideias do país. Pensando nas propostas apresentadas e nos materiais que pretendo utilizar para realizar minha investigação da Corrupio, utilizo como referência metodológica e analítica 3 autores: Heloísa Pontes, Gustavo Rossi e Gustavo Sorá.
A escolha pela primeira autora deve-se ao fato de, em seu livro Destinos Mistos, Pontes desenvolver um estudo sobre os integrantes do Grupo Clima, a partir da análise da, abre aspas, experiência social, intelectual, política e institucional de seus membros mais importantes, fecha aspas. Considerando que, abre aspas novamente, ideias e obras estão ancoradas em processos sociais concretos e contextos intelectuais precisos, fecha aspas. O artigo Retratos do Brasil, também de autoria de Pontes, me auxilia a pensar as trajetórias dos personagens de minha própria pesquisa, levando em consideração os contextos e a produção do mercado editorial. A autora revisita a década de 1930, momento do início do surto editorial no Brasil, que tornou possível figuras como Octales Marcondes Ferreira e José Olímpio investirem no mercado dos livros, seguindo rumos distintos, moldando as próprias editoras e atrelando a trajetórias desses editores às coleções de livros sobre o Brasil que circularam no meio intelectual da época. Nesse sentido, assim como os autores citados acima, também estou inspirada em Pierre Bourdieu e Sérgio Miceli. Pretendo entender de que modo determinado grupo de intelectuais lançou mão de determinadas práticas editoriais que refletiram e estimularam a circulação de determinadas ideias. O segundo autor mencionado, Gustavo Rossi, em seu livro O Intelectual Feiticeiro, Edson Carneiro e o Campo de Estudos das Relações Raciais no Brasil, analisa a trajetória social e intelectual de Edson Carneiro, mobilizando elementos biográficos, a constituição e circulação de suas ideias e de outros intelectuais em Salvador, com o auxílio de uma pesquisa minuciosa em arquivo, considerando que é por meio de uma, abre aspas, perspectiva atenta aos lugares sociais e institucionais a partir dos quais nossas fontes falam ou mesmo silenciam, que conseguimos então realizar o trabalho de objetivação das experiências e práticas dos sujeitos que analisamos. Fecha aspas. O terceiro autor mencionado, Gustavo Sorá, em Brasilianas, a Gênese do Mercado Editorial Brasileiro, realiza uma etnografia do arquivo da José Olímpio, reconstruindo a trajetória do editor e de sua editora, estabelecendo relações entre o contexto político e cultural da época, do editor com outras figuras de importante atuação no período e de suas práticas editoriais. Nesse sentido, tanto Sorá como Pontes voltam seus interesses para cenários, práticas e contextos que envolvem o mercado editorial brasileiro. Pensando também nesses dois autores, Sorá e Rossi, que eu penso meu trabalho de pesquisa no arquivo da Corrupio. Afinal, a Corrupio tem um arquivo, como a Arlete bem nota, na entrevista da Rádio Metrópole já mencionada aqui, um arquivo organizado e já catalogado, que eu pretendo explorar nessa pesquisa. Por fim, cenários, práticas e contextos serão, portanto, analisados pensando no trânsito dos personagens da Corrupio, de modo que, como sugere Pascale Casanova em seu livro Kafka en colère, de 2015, possamos perceber que os fenômenos literários e políticos não limitam um ao outro, assim como não são limitados por fronteiras regionais. Esses fenômenos são, no entanto, essenciais para entender de que modo a editora Corrupio foi formada, em especial pensando a relação entre cidade, produção cultural e gênero. Nesse sentido, inspirada em um artigo também de Heloísa Pontes, que leva esse título, Cidade, Cultura e Gênero, de 2016. Voltar o olhar para uma cidade como Salvador, fora do eixo Rio-São Paulo de produção de livros, observar suas dinâmicas e o modo como os personagens mobilizam produções culturais, como a Corrupio, mostra-se essencial para uma análise da editora. Nesse sentido, trazer as trajetórias desses personagens, que são, em sua maioria, mulheres, apresenta uma questão crucial de gênero para a pesquisa, em especial se tratando de um mercado editorial que tem a maioria das suas narrativas centradas em atividades de editores homens. E, por último, trazer também a circulação de ideias que estimulou e foi estimulada pelas produções da Corrupio e pelos trânsitos de seus participantes, desestabilizando, portanto, as mencionadas fronteiras regionais, citando de novo Pascale Casanova, na análise dos fenômenos literários, como, por exemplo, a formação e história de uma editora. Essa foi minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada.